Olá pessoal do oitavo ano, estamos de volta com mais uma aula aí, tempos de pandemia, festa de agosto acabou, né? Não foram pro parque, não teve, nem teve festa, né? Mas teve aula sim, vocês têm que estar em dias com as aulas, isso é o que importa, né? Depois aí da gente terminar as festividades do município, né? Os 174 anos de emancipação política do nosso município e os 170 anos da nossa paróquia, da paróquia Nossa Senhora dos Milagres, para quem é católico. Mas, já passando para o nosso conteúdo, que é o que importa para hoje, nossa aulinha. Então, vamos continuar aqui com o processo de emancipação política aí do nosso Brasil, né, da nossa independência, né, como a gente viu, Dom Pedro ele acabou traindo aí todo o movimento que o colocou no poder. E graças a essa sua sede de poder e querer ser eterno, né, e mandar em tudo, quando ele colocou lá na Constituição o poder moderador, principalmente, como a gente viu na aula passada, isso vai causar muitas revoltas, né? Principalmente no Nordeste, que hoje a gente chama de Nordeste, na época não se chamava assim, né? É tanto que a Confederação do Equador, como vai ser chamado esse movimento que nós vamos estudar hoje, né? É porque não existia essa ideia de Nordeste ainda, né? Eles levam em consideração a linha do Equador, que com certeza vocês já estudaram em geografia, quando a gente vai ver aí latitude e longitude, né? Mas vamos aqui para o que foi esse movimento de confederação do Equador. Por que eles se manifestaram? O que estava acontecendo que causou tanta revolta aqui na região que hoje a gente conhece por Nordeste? Então, primeira coisa, o autoritarismo de Dom Pedro, né? Dom Pedro querendo ser o todo poderoso, o manda-chuva, né? Dizer e fazer da forma que ele queria, até porque ele dividiu em 4 poderes e ele era o poder executivo e o poder moderador. Então, se no final a decisão era do poder moderador, então tudo que ele dissesse era lei, né? Nada mudava. E aí vai acontecer revoltas em diversas províncias. Pessoal, quando a gente fala em províncias, é a mesma coisa que estados. Antigamente, os estados eram chamados de província. Província do Ceará, província de Pernambuco, província de São Paulo, do Rio de Janeiro e assim por diante. Tá certo? Então, algumas províncias se revoltaram. Principalmente a de Pernambuco, onde os jornais locais, né, eles faziam uma forte oposição a Dom Pedro, né, que todo dia, né, colocando lá os textos, batendo na administração de Dom Pedro, chamando ele de traidor e várias outras acusações, né? Um dos líderes desse movimento era o Frei Caneca, que é esse que nós estamos vendo aqui, ó, nessa imagenzinha. Esse quadro que foi pintado, depois ele simboliza aí a morte do Frei Caneca, e esse lado aqui é a bandeira que eles fizeram, né, quando vão declarar aí a República, né, do Equador, da Confederação do Equador. Mas nós vamos já chegar nessa parte, porque o Frei Caneca, um dos líderes do movimento, dizia que o poder moderador é a chave mestra da opressão da nação. Então, Dom Pedro estava oprimindo, perseguindo e humilhando o povo brasileiro, né? Aquele que ele tinha dito que ia proteger, e ele acabou traindo o povo brasileiro. Outro fator, né, para essa revolta foi a crise econômica e financeira do Nordeste. O Nordeste ele deixou de ser o centro do Brasil a partir do momento que o açúcar, o algodão e outros, né, que o fumo também era um produto muito importante, mas esses produtos eles foram perdendo preço, foram perdendo valor no mercado estrangeiro, porque tinha concorrência de outros países, né? Além disso, né, o setor administrativo do país tinha passado todo para Rio de Janeiro, né, e Minas Gerais por causa do ouro. Então essas regiões, né, que a gente chamou de Nordeste, elas ficaram esquecidas, né? Então eles passaram a viver, né, várias crises econômicas e financeiras, né? E o governo central não estava nem aí, Dom Pedro não estava nem aí para essa região. Então, além desse autoritarismo, dessa perseguição, né, que o Frei Caneca já denunciava, né, tinha esse desdém, né, essa não preocupação com a população a população dessa região, né? Então, os pernambucanos eles acabaram se juntando
né, e declarando a sua independência quando o presidente da província de Pernambuco foi demitido, né? Ele não estava fazendo nada para controlar o povo, né? O Dom Pedro achava que ele estava, né, com chave, estava se aliando a essa manifestação da Confederação do Equador e acabou demitindo o presidente da província de Pernambuco. Aí os pernambucanos se juntaram e declararam a independência de Pernambuco. Foi aí que eles proclamaram a República, né? E teve nessa República uma junta governista, um ajuntamento de pessoas para administrar essa nova República, com pessoas de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará, né? Aprovaram e apoiaram essa nova República, que recebeu o nome de Confederação do Equador, os confederados, né? A federalização desses estados aí, dessas províncias, se juntando contra o poder de Dom Pedro. É importante a gente saber que esse movimento ele contou com a participação de diversos movimentos. Você vai pegar de proprietários de terra, de donos de escravos, né, comerciantes, mulheres, até escravizados, até escravos participaram desse movimento. Aqui nesse final nós temos dois núcleos, né, duas classes que na época eram muito oprimidas, que eram as mulheres, que não tinham voz, vez nem voto, né, e os escravos, que eram propriedade de outra pessoa. Né? E a grande questão é que os ideais republicanos eles conseguiram chegar nas camadas mais pobres, as camadas mais desprovidas. Por quê? Porque eles falavam em liberdade, igualdade, fraternidade, que eram aqueles ideais da Revolução Francesa. E isso na cabeça das mulheres, dos escravos, né, era a salvação, era a liberdade. Né? Quando esses grupos menores se juntaram, né, e o Frei Caneca e o Lázaro de Souza, que eram os líderes do movimento, né, começaram a defender o fim da escravidão, isso acabou enfraquecendo o movimento. Por quê? Porque os donos de escravos que estavam fazendo parte do movimento disseram, pô, aqui não dá certo para mim que eu vou sair no prejuízo. Né? E aí eles acabaram deixando o movimento e isso enfraqueceu. Principalmente quando Dom Pedro, né, ele vai contratar militares ingleses e derrotar os confederados, né? Vai acabar com o movimento. Os líderes, alguns desses líderes, né, serão condenados à morte, mas a grande maioria, né, vai ser degradado, outros vão ser apenas expulsos do Brasil e outros serão presos, mas serão perdoados. Né? Só o Frei Caneca que vai ser um dos que vai ser morto, né? E o Lázaro de Souza também, mas a outra maioria, alguns vai ser perdoado a sua intromissão, né? A sua rebeldia para com o Dom Pedro I. Essas não serão as únicas manifestações. Nas próximas aulas nós vamos ver as outras manifestações que vão ganhando corpo, porque Dom Pedro ele vai fazendo, né, vai tendo vários fracassos dentro da sua administração, né, e a oposição vai crescer, né, a seu nome, o povo vai se sentir traído por ele, mas vai ter outro fator que é muito importante, muito decisivo, que é a morte do seu pai, que está lá em Portugal, que tinha deixado ele aqui e foi embora para Portugal. Quando o pai dele morre, né, aí os portugueses vão querer que Dom Pedro volte para Portugal para administrar. E aí Dom Pedro vai deixar seu filho de 4 anos, veja bem, 4 anos no Brasil, e vai voltar para Portugal para governar aquele país. O que isso vai causar, né? Como é que as pessoas vão reagir? Bem, esse é o tema da nossa próxima aula, a próxima semana. Eu já espero vocês, né? Desde já, para a próxima semana, a gente tentar tirar essa dúvida do que foi que aconteceu e quais as consequências desse ato de Dom Pedro I de deixar seu filho de apenas 4 anos no Brasil. Valeu, pessoal!